frente. Isso foi uma crítica minha só, que agradeço o Rodrigo estar dispondo do seu tempo aí, e fique à vontade, Rodrigo, você que manda aí. Obrigado pela presença. Obrigado, Fabio. Quero agradecer de novo, né? Essa é a segunda semana que eu tenho a oportunidade aí de encontrar, mesmo que virtualmente, uma série de amigos, de alunos, de ex-alunos. Isso é muito, muito legal, e parabenizar novamente você e a Marielle pela iniciativa, que a gente, acho que isso tem contribuído muito, porque eu acho que todos nós vamos sair melhores de estudo, né? Com certeza com mais conhecimento, eu não tenho dúvida, porque o que tem sido disponibilizado de conteúdo de qualidade, de forma gratuita, e as pessoas com disponibilidade de tempo para assistir, sem sombra de dúvida, vai engrandecer muito. Eu vou compartilhar a tela aqui do tema de hoje, e eu peço que, se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, coloquem aí no chat se tiver algum problema com a... Fábio, você consegue ver o chat aí? Ou no final da apresentação porque eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo que eu... Não, eu estou de olho aqui, Rodrigo, fica tranquilo. Tá, qualquer coisa você me interrompe, tá bom? Tá. Bom, quando o Fábio me convidou para participar desse grupo, um dos temas foi aquele que a gente conversou semana passada, do fluxo digital, e o outro era da Sausage Technique, que não é uma técnica assim tão recente, a gente já tem aí 8 anos da primeira descrição dessa forma como ela é, mas, na verdade, o que eu queria conversar, além da técnica em si, era mostrar, mais importante do que a técnica, é como que a gente elege determinada técnica para uma situação clínica. E é por isso que eu escolhi um caso clínico, ou alguns casos clínicos que eu vou mostrar para vocês, mas especificamente um, no qual a gente consegue identificar as diferentes indicações e como que a gente pode fazer para chegar numa situação mais previsível. E eu gosto sempre de abordar esses aspectos, né? Pensando no ponto de vista... Deixa eu só passar aqui, Fábio. Pensando no ponto de vista do paciente. Eu acho que essa é uma situação que muitas vezes a gente acaba esquecendo. A gente se preocupa muitas vezes em pensar no nosso ponto de vista, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho do ponto de vista do paciente. E aqui a gente tem uma situação clínica, como exemplo, relativamente comum para quem lida com reabilitação em ortodontia, que é a genesia de incisivos laterais. O que a gente consegue ver é esses pacientes são jovens, né? Na imensa maioria das vezes criam já uma expectativa para a resolução desse tratamento que vem desde a adolescência. E a gente consegue ver abaixo aqui, os cortes tomográficos, como existe uma atrofia grande desse rebordo ósseo. E diversos caminhos a gente pode seguir para reabilitar esse paciente de uma forma satisfatória. Eu posso ter um caminho mais curto, como vocês estão vendo essa linha aqui reta embaixo, ou eu posso ter um caminho mais longo, em que a gente vai ter uma série de cenários pela frente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente refletir. Não adianta pensar do ponto A ao ponto B. A gente tem que lembrar que no meio desse caminho aqui, a gente vai ter vários outros cenários. E a gente pode representar esses cenários pelos custos envolvidos nesse tratamento. Quando a gente fala de custo, nós não podemos pensar só do ponto de vista econômico, financeiro, né? Porque a gente reconhece que esse tratamento é um tratamento que demanda um investimento alto, mas não se iludam, isso é um investimento alto em qualquer lugar do mundo, né? Não é só aqui no Brasil.
Mas mais do que esse investimento econômico, do que esse custo econômico, é o custo psicológico e biológico disso tudo, né? Que a gente sabe que nem todos os pacientes, apesar de ter uma expectativa muito alta, aceitam as alternativas de tratamentos que nós dispomos para entregar um resultado final adequado. Então, a gente tem que buscar sempre um equilíbrio entre essas expectativas, tanto por parte do paciente, quanto por aquilo que a gente pode entregar como resultado. E aí entram esses custos biológicos, né? Que é uma coisa é eu ter uma região posterior de mandíbula de um paciente mais idoso, em que, para eu diminuir a morbidade de um tratamento, eu posso lançar mão, por exemplo, de implantes curtos, de 5, 6 milímetros, e a gente sabe que, no longo prazo, a gente tem um bom prognóstico para esses casos, desde que eu controle os fatores oclusais, que eu tenha um bom posicionamento do implante, que eu tenha um bom controle de placa. Então, aquela filosofia de que menos é mais. Mas, muitas vezes, isso não vai se aplicar para um paciente mais jovem, né? Por exemplo, nessa situação, onde eu tenho um paciente com 20 anos, que sofreu um acidente automobilístico com a avulsão dos 4 incisivos inferiores, e mais do que a avulsão dos dentes, eu tenho uma sequela desse trauma muito grande, com uma perda importante de tecido ósseo e de tecido mucoso. Então, eu tenho um defeito muito mais crítico para ser tratado, que vai demandar, consequentemente, mais tempo de tratamento, e isso vai aumentar o custo financeiro e psicológico desse tratamento. Então, isso tudo a gente precisa refletir muito no início dos nossos tratamentos, como quando nós estamos propondo essas alternativas para os pacientes, porque não é só a idade que vai pesar nisso, né? Mas sim o perfil psicológico de cada um desses pacientes. Quantos de nós não tivemos pacientes que na primeira consulta estava super motivado, né, vendo a possibilidade de ter uma solução importante do seu problema, e durante o tratamento, por inúmeras razões, a gente começa a encontrar dificuldades e até o abandono desse tratamento. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa pensar. E a Sausage Technique, ela vem mais ou menos nesse sentido. A gente tentar simplificar algumas coisas, mas eu vou mostrar para vocês que não são tão simples assim. Então, o que a gente tem que considerar para decidir por uma técnica ou outra, né? Primeira coisa, eu acho que a mais importante de todas é a queixa principal. Aquela pergunta que a gente precisa fazer, que muitas vezes a gente não faz, de perguntar para o paciente o que ele está buscando. E muitas vezes a gente vai ver que as expectativas do paciente estão lá em cima, quando na verdade a realidade ela está bem diferente dessas expectativas. Mas a culpa não é do paciente de ter uma alta expectativa, porque esse é o tipo de informação que ele encontra, né? O paciente com aquela genesia do incisivo lateral, o que ele imagina com o implante é que é simplesmente eu colocar uma fixação, uma raiz artificial ali de titânio, eu vou ter um suporte adequado para uma prótese em porcelana, prótese de porcelana que copiam exatamente o esmalte, e a gente tem um resultado estético e a gente sabe que isso, na verdade, não acontece. E, além disso tudo, esse paciente quer um resultado que seja previsível e que tenha longevidade. E isso ele está completamente certo, né? A gente precisa entregar e a gente precisa contemplar dentro das nossas indicações resultados que sejam previsíveis e que tenham longevidade. E longevidade não quer dizer que vai durar para o resto da vida, mas que tenha uma longevidade compatível com o tratamento que a gente está propondo. Como é que a gente chega nessa... Como é que a gente resolve essa equação, né? Então, a primeira coisa é determinar as nossas decisões em ciência. E, principalmente nessas situações mais longas de tratamento, a ciência precisa ser usada para que a gente possa chegar em técnicas mais previsíveis, no uso de materiais com maior evidência científica. A gente sempre tem que lembrar que o nosso consultório não é o lugar para a gente fazer experimento, não é o lugar para a gente testar material, não é o lugar para isso, né?
No nosso consultório, a gente precisa ter previsibilidade dos nossos tratamentos. Então, a ciência ela é muito importante para isso. E o treinamento também. E esse treinamento ele vai demandar algum tempo. Algumas técnicas vão ter uma curva de aprendizado mais longa, outras uma curva de aprendizado mais baixa, mas a gente tá num processo constante, né, de amadurecimento, de aperfeiçoamento profissional, e a gente tem que buscar um treinamento para melhorar o nosso conhecimento e as nossas técnicas. Mas mais importante do que a técnica, gente, é lembrar do conhecimento básico, daquele que a gente teve no início da faculdade, do curso de odontologia, e que muitas vezes a gente negligencia, que é o conhecimento de biologia. O professor Daniel Buser, ele tem uma frase que ele diz que nunca tente trapacear a biologia. O que é isso, né? Sabe aquela situação em que eu fiz um determinado enxerto, uma determinada reconstrução, o resultado foi ruim, mas não porque houve uma infecção ou porque não houve uma colaboração do paciente em algum aspecto. Ele foi ruim porque houve um erro de indicação. E se a gente voltar um pouquinho antes da indicação, a gente encontra o erro do planejamento. E muitas pessoas param aí, né? Bom, então foi um erro de planejamento. Não, na verdade foi um erro de diagnóstico, que é essa etapa que precede o planejamento. E o diagnóstico depende de conhecimento teórico. Então, a gente precisa lembrar desses conceitos primordiais que a gente teve no início do curso de odontologia e que na implantodontia a gente tem na nossa integração um conceito básico que muitas vezes a gente esquece. Então, o que a gente está buscando com os nossos implantes? É a ossa integração. E o que é a ossa integração? Se a gente pegar uma definição mais simples possível que a gente possa ter na literatura, que é aquela da década de 90 de Zarb e Albertson. Seria um processo pelo qual a fixação rígida e assintomática de um material aloplástico no osso ela é obtida e mantida durante função. Então, para que ocorra a ossa-integração, necessariamente a gente precisa ter o quê? Osso. E osso, a gente sabe que é algo escasso quando quem trabalha com reabilitação com implante, sabe que osso é uma matéria-prima bastante escassa. Na imensa maioria das vezes, o que a gente tem é um defeito ósseo ou uma ausência de suporte ósseo e que, para a gente conseguir essa integração, a gente vai precisar ter um osso vital como resultado de um procedimento de enxerto. E este enxerto ele vai sofrer a sua incorporação por 3 mecanismos bem conhecidos, que seria a osteocondução, a osteoindução e a osteogênese. Então, aqui entra a parte mais importante da biologia, que é entender como esses materiais, esses diversos materiais, acabam trabalhando. E aí, se a gente excluir os materiais sintéticos, e a gente usar só os materiais heterógenos, homógenos ou autógenos, uma coisa importante a gente tem que diferenciar quando a gente está estudando ou quando a gente está lendo alguma coisa, é que a única forma que eu tenho de identificar se aquele material de enxerto deu origem a um novo tecido ósseo vital, e isso é importante para essa integração, a única forma da gente identificar isso ou é pelo meio histológico e pelo meio clínico. Não dá para eu basear os meus resultados de enxertos ou de materiais por meio de exame de imagem. Isso a gente vê com muita frequência, né? Um exame de imagem antes e depois de um tratamento com determinado material. Aquele determinado material, na imensa maioria das vezes, é radiopaco. E aí a gente vai ter uma falsa sensação ali de que eu tenho tecido ósseo neoformado. E quando a gente olha essas análises histológicas aqui, de um material de origem bovina, né, que é um material heterógeno, um osso de banco e o osso autógeno, como é que a gente diferencia o que é osso neoformado do que é o biomaterial? Então, aqui a gente consegue ver o biomaterial, e aqui as trabéculas de osso neoformado, tecido conjuntivo, aqui o osso neoformado, o osso de banco sendo remodelado, tecido conjuntivo, e aqui um osso autógeno, onde eu tenho bastante osso neoformado e o osso que foi enxertado. A gente precisa lembrar de que um osso vital ele tem célula no interior
dos osteoblastos, ou seja, esse tipo de célula que a gente chama de osteócito, que é responsável pelo metabolismo ósseo. Então, muitas vezes a gente tem radiograficamente uma falsa sensação de neoformação óssea. Muitas vezes eu posso ter similaridades clínicas. Esse trabalho do grupo de Araraquara de 2013 é muito feliz em mostrar isso. Mas quando a gente olha histologicamente, a gente vai ver diferenças importantes. E só quando a gente vivencia isso na clínica é que a gente dá valor para essas diferenças histológicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo a gente trabalhou com osso homógeno, são os ossos de banco. O que vocês estão vendo nesse caso, esse é um caso de 2006, essa paciente era uma paciente fissurada em pré-maxila. Nós fizemos o primeiro enxerto para fechar a fissura, usando osso autógeno de mento junto com PRP, naquela primeira geração de agregados plaquetários. E no segundo enxerto, nós fizemos um enxerto aposicional em block on-way usando osso de banco. E a gente fez até umas perfurações na tentativa de melhorar a revascularização na parte externa, a fixação por meio de um parafuso, e durante quase 10 anos isso funcionou muito bem, até que em 2014 a gente identificou uma fístula, essa fístula foi evoluindo, até que vocês estão vendo no vídeo aí a remoção deste bloco ósseo. Apesar de não ter tido a perda do implante, porque eu tenho as áreas ósseo integradas nas outras superfícies, vejam que nós corremos um risco muito grande estético, porque sobrou muito pouco gengiva inserida na região cervical. Então, quem está fazendo a cirurgia aqui é o professor Fábio. A gente fez a remoção do bloco junto com um enxerto de tecido conjuntivo. Mas o mais intrigante, quando a gente olha a morfologia desse bloco em 2014, é exatamente a morfologia desse bloco em 2006. Ou seja, não houve remodelação desse tecido ósseo ao longo do tempo. E durante muito tempo a gente usou osso de banco nessas situações, e com o passar do tempo a ciência também foi nos mostrando situações semelhantes de insucesso como a gente vem tendo. Então essa é uma das justificativas e me traz muita preocupação, a gente indicar um biomaterial por um defeito que não é o defeito mais indicado, porque nós fomos treinados a tratar os defeitos pelo ponto de vista do material. A primeiro escolher o material e depois realizar o tratamento. Quando a gente deveria fazer o inverso, né? A gente deveria sempre pensar primeiro na morfologia do defeito que eu quero tratar. E a partir da identificação da demanda biológica desse defeito, aí sim selecionar o nosso material de enxerto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar do osso homógeno em bloco já não ser tão utilizado, a gente começa a ver alguns fabricantes lançar blocos de osso heterógeno. E provavelmente a gente vai ver que daqui a algum tempo, se esses materiais não forem muito bem indicados, a gente vai ter aquele tipo de insucesso. Então, quando a gente está falando de defeitos em cavidade, que são os defeitos em Way, isso pode ser um seio maxilar, num alvéolo pós-extração, num gap peri-implantar, e enxertos aposicionais do tipo on-way, a gente consegue identificar uma diferença básica, que seria a fonte de vascularização. Quando eu tenho um defeito em cavidade, eu tenho um defeito confinado, com um potencial osteogênico muito maior do que um defeito em espessura, um defeito em altura, como a gente está vendo aqui embaixo. Então, a gente precisa sempre lembrar esses 5 fatores. Então, para quem já assistiu minha aula, sabe que talvez esse seja o slide que eu mais gosto em todas as aulas de reparo e de neoformação óssea que a gente acaba ministrando, porque eu acho que ele sintetiza de uma forma muito simples qual é a importância de entender a biologia e aí assim a gente ter previsibilidade nas nossas técnicas. Então, quais são os determinantes para que haja formação óssea? Eu preciso ter sangue, porque no sangue eu vou ter células e proteínas osteoindutoras. Então, o primeiro ponto é a vascularização. Essa vascularização ela vai me propiciar
células formadoras de osso e fatores osso-indutores. Mas eu também preciso ter sustentação para esse osso que vai ser neoformado. Então, eu preciso de um arcabouço e todo esse sistema precisa ter estabilidade, porque sem estabilidade eu interfiro na angiogênese e eu não tenho aquela vascularização ocorrendo. Então, quando eu tenho todos esses fatores determinantes presentes, seja no leito ou no biomaterial, a probabilidade de sucesso é muito grande. Isso já foi descrito lá na década de 90. Quer dizer, por isso que eu digo, a gente esquece, a biologia ela não mudou, o que muda é o nosso entendimento em relação a ela. Então, se eu tenho um leito, como a gente está vendo aqui do lado esquerdo, uma situação de mandíbula posterior e de maxila anterior, onde eu tenho deficiência do quê? De arcabouço, de estabilidade, de vascularização, de células formadoras de osso, de fatores osso-indutores. Como é que eu faço para ter previsibilidade no tratamento desses defeitos? Eu preciso usar materiais que tenham maior potencial biológico, que sejam capazes de me entregar, além do arcabouço, que é a osteocondução, que consigam me entregar a osteoindução e a osteogênese. E, infelizmente, a única alternativa que a gente tem hoje para isso ainda é o osso autógeno. Então, a gente tenta fugir ao máximo de fazer enxertos autógenos, mas a gente consegue ver, e isso não é uma opinião minha, a gente vê grandes professores com 30 anos de experiência mostrando que o osso autógeno ainda é necessário para o tratamento de defeitos críticos, não adianta, né? Agora, quando eu estou falando de seio maxilar, aí eu posso me ater só a materiais osteocondutores e ter bom resultado. E os osteoindutores, né, que seria aqui a BMP, o Infuse, apesar de no Brasil a gente estar com dificuldade de encontrar, também são uma alternativa e acredito que a gente caminhe muito nesse sentido de tornar a utilização desses materiais mais frequente, desde que a gente consiga romper a principal barreira, que é o custo, que ainda depende de um investimento bastante alto, que torna mais inacessível. Então, quando a gente tem um leito mais rico, eu posso usar um biomaterial um pouco mais pobre, né? Só com osteocondução. Então, acho que a gente entendendo tudo isso, fica mais fácil a gente identificar quais são os desafios técnicos e biológicos numa ordem de complexidade nas diferentes situações clínicas que quem trabalha com implante encontra. Então, os casos de seios maxilares, as atrofias em espessura, e, por último, os defeitos combinados, né, em espessura e em altura, principalmente aqueles defeitos na região posterior de mandíbula, porque aqui a estabilidade, a vascularização, o fornecimento de células osteogênicas, ele vai ser ainda mais pobre, né, do que numa situação como um seio maxilar que a gente vê aqui no início. Então, vamos lá. Entendido isso, a gente entra num segundo ponto, que seria identificar se naquele defeito eu tenho uma demanda estética ou funcional. O que eu quero dizer com isso, uma demanda estética ou funcional? Então, a gente sabe que o segredo da implantodontia para um implante ter sucesso no longo prazo é posicionamento tridimensional ideal, controle dos fatores oclusais e controle de placa. Vamos pegar um outro caso de agenesia aqui, onde a gente identifica uma atrofia menos severa do que aquele primeiro caso, mas uma atrofia que não impede a colocação do implante na posição tridimensional ideal. Porém, a gente tem um defeito mucoso aqui de tecido mole em função dessa concavidade que pode gerar um insucesso estético. Então, nessas situações, a gente vai conseguir instalar o implante em osso nativo, mas eu posso usar um biomaterial só osteocondutor para tentar um ganho de volume e tratar aquele defeito, aquela depressão. Poderia fazer isso também por meio de enxerto de tecido conjuntivo. Então, para essa situação, um material osteocondutor que tenha um período de reabsorção lenta e, consequentemente, manutenção de volume, ele vai ser bastante útil e a gente vai conseguir um resultado bastante adequado. Então, nesse caso, a gente costuma sempre usar o PerioKit, né, o PerioSystem, onde eu tenho uma BioGuide e o BIOS Collagen, que é o BIOS associado ao colágeno, e a gente consegue aí, então, um contorno melhor dessa face vestibular e um resultado estético melhor.
Por outro lado, vão ter situações iguais àquelas que eu mostrei no início da nossa aula, em que eu tenho uma atrofia mais grave, mais severa, e essa atrofia, então, impede que eu coloque o meu implante na posição tridimensional ideal. E aqui cabe um parênteses, né? Porque de que forma a gente poderia tratar um defeito deles? Eu posso tratar por meio de um enxerto on-way, seja usando uma técnica em bloco ou uma técnica particulada, como a Sausage Technique, ou eu posso fazer uma divisão de crista e realizar um defeito em way por uma técnica de divisão de crista, que eu, particularmente, sou muito, muito cético em relação à indicação dessas técnicas. Eu acho que a indicação é muito restrita, demanda um investimento em equipamento que não é baixo. Eu só vejo perspectiva de sucesso com essas técnicas usando piezo, e um bom equipamento de piezo ele não é tão acessível assim, porque o risco que a gente tem de dividir uma crista e ter uma fratura descontrolada disso, e ter um problema ainda maior, ele é muito grande. Então, eu, particularmente, a técnica de divisão de crista, eu uso muito raramente. Quando eu preciso utilizá-la, tem que ser uma situação muito, muito precisa. A minha preferência é sempre ou pela técnica em bloco ou pela técnica particulada. Então, o que a gente tem numa técnica em bloco? Então, vocês estão vendo aqui 2 blocos removidos da região de mento, estabilizados, e depois de 4 meses, o que a gente percebe? Que na região central, na região de parafuso, a gente tem maior manutenção de volume, uma boa integração desse enxerto, porém eu tenho uma perda de volume importante na periferia. E a gente encontra as respostas na literatura para isso, e é por isso que a gente sempre associa as duas técnicas. Eu nunca vou trabalhar com uma técnica em bloco de forma isolada. A gente sempre vai complementar esses espaços entre os blocos e a região periférica com material particulado, seja autógeno ou um biomaterial sintético ou heterógeno, recobertos por uma membrana de colágeno, porque a literatura mostra que com isso a gente tem melhor manutenção de volume, né? Então, essa publicação é minha dissertação de mestrado, onde a gente publicou lá em 2009. Se a gente comparar aqui, na ausência de barreira, a quantidade de osso neoformado, e na presença da barreira, a quantidade de osso neoformado. Lembrando que nessa época, a gente nem usou membranas absorvíveis, a gente usava membranas da Gore-Tex, que eram as membranas de teflon expandido por reforço de titânio. E a gente encontra esses mesmos resultados com as membranas absorvíveis, as membranas de colágeno. Sempre que a gente associa o osso autógeno com um biomaterial e mais a membrana, a gente tem um resultado, uma manutenção de volume muito maior do que o uso do biomaterial com o osso autógeno e o uso do osso autógeno só com o osso autógeno particulado. A gente consegue ver diferenças importantes de manutenção de volume. Então, a técnica em bloco em si, ela já exige a associação da técnica de regeneração óssea guiada para que a gente tenha previsibilidade de resultado. Então, voltando no caso da genesia, lá daquele lateral, nesse caso a gente optou por acessar a região de ramo mandibular, onde a gente removeu um bloco, segmentando-nos esse bloco ao meio, ele foi estabilizado na região dos defeitos. E na periferia, então, a gente usa um material achocondutor, que é o BIOS, em partículas menores, recobertos pela BioGuide, o fechamento primário, buscando a primeira intenção sem tensão, e depois de 4 meses a gente tem esse resultado aqui. Então, nesse momento, o que a gente consegue? A gente consegue planejar a instalação do implante de uma forma tridimensional favorável à reabilitação protética. Então, nesse momento, a gente vai fazer a instalação dos implantes e pensar na reconstrução do tecido mole por meio de enxertos de tecido conjuntivo. Hoje, a gente também tem a opção de substitutos, né? Como nós temos substitutos para tecido ósseo, nós temos substitutos para tecido mucoso, e até chegar num resultado final bem satisfatório para paciente. E muita gente vai falar, poxa, mas eu ainda tenho um desnível de margem aqui, né, que eu poderia adequar, eu tenho diferenças de tonalidade.
Então, o que a gente tem que lembrar, né, que eu falei lá no início da aula, queixa principal, qual era a queixa principal dessa paciente? Era a ausência dos incisivos, ela não suportava mais usar a ortodontia, ela não via a hora de ficar livre, e quando a gente instalou os provisórios, já foi difícil convencê-la a ficar um pouco, para a gente poder instalar os definitivos. Então, nessa fase aqui, a paciente já estava super satisfeita, e isso que é o mais importante. Se ela está satisfeita, a gente alcançou a queixa principal e a gente tem um resultado de sucesso, né? Essa perspectiva, por parte do paciente, a gente precisa respeitar. Porém, tem situações em que esses defeitos são maiores e a obtenção de osso em bloco ela fica mais limitada se a gente pensar numa região doadora intrabucal. E hoje, apelar para uma opção de área doadora extrabucal, acho que não faz muito sentido. A gente tem técnica assim, que a gente consegue resolver isso de forma ambulatorial, sem demandar internação desse paciente, maior morbidade. Então, nessas situações, entra a sausage technique, né? Que, na verdade, é uma técnica de regeneração óssea guiada, descrita por Urban lá em 2013, e com alguns detalhes, que acabou ficando conhecida como técnica da salsicha, né? A sausage technique, que é o que eu vou mostrar para vocês. E ela se baseia basicamente no uso do osso na forma particulada. E aí muita gente pergunta, poxa, qual a diferença de eu usar o osso na forma de um bloco e na forma particulada? Quando a gente está falando de osso autógeno, a principal diferença é a morbidade, ou seja, o desconforto trans e pós-operatório que esse paciente vai ter quando eu removo um osso autógeno na forma de um bloco, quando eu removo o osso autógeno de forma raspada, a morbidade, sem sombra de dúvida, ela é menor desse lado aqui da tela. Agora, quando eu acesso e uso o osso na forma particulada, eu abro mão de estabilidade de volume e de densidade óssea. E é por isso que a gente encontra na literatura trabalhos mostrando que quando eu uso o osso autógeno na forma particulada, a gente tem uma menor densidade, um menor bit do que quando eu uso na forma de bloco. E aqui entra um detalhe importante da técnica. A gente nunca vai usar o osso autógeno de forma isolada. A gente sempre vai associá-lo a um biomaterial ósseo condutor de lenta reabsorção, porque isso vai garantir volume. E a estabilidade? A estabilidade, que no caso do osso autógeno em bloco é dada pela cortical e pelo parafuso de fixação, aqui vai ser dada pela membrana. E por isso que existem detalhes importantes na estabilização dessa membrana. Então, aqui é o trabalho que descreveu os primeiros resultados dessa técnica, né? Um trabalho prospectivo de 25 pacientes. E se vocês quiserem, quem estiver assistindo no celular não vai conseguir escanear o QR Code, mas depois a aula vai estar no YouTube e vocês podem ir lá e pegar esse QR Code, ou pode dar um print na tela, manda para o e-mail de vocês, e depois vocês tiram a foto do QR Code. Vocês vão ver uma técnica, um vídeo dessa técnica na região posterior da mandíbula feito pelo próprio Urban, tá? O que eu quero mostrar para vocês é um caso onde a gente tinha um defeito importante e que a gente associou a técnica de elevação de seio maxilar com a sausage, porque era um caso bastante difícil de ser reabilitado. Então, o que a gente tinha de especial nesse caso, né? É uma paciente do gênero feminino, com 55 anos, portadora de uma doença autoimune denominada espondilite anquilosante. E, para isso, ela usava alguns medicamentos que interferiam, né, na sua capacidade imunológica, o adalimumab e o metotrexato, que, seguindo a orientação médica, foi suspenso 2 semanas antes da cirurgia. E, além disso, ela era uma tabagista moderada. Então, ela fuma, né, menos de 10 cigarros por dia, portadora de doença periodontal controlada e que tinha como queixa principal a ausência dos dentes posteriores, o que fazia com que ela tivesse que usar uma prótese removível, e isso gerava uma instabilidade, uma insatisfação muito grande. E quando a gente olha a tomografia,
o que a gente observa é um defeito importante na região posterior. Então, se a gente olhar aqui na região posterior, eu tenho uma atrofia importante do rebordo, né, uma pneumatização do seio maxilar, mas o mais grave, o mais difícil, o mais desafiador é essa região dos pré-molares, onde a gente tem uma crista extremamente delgada, com as corticais próximas, pouco osso medular interposto, o que traz uma dificuldade de tratamento muito grande. Estamos em 2020, esse ano eu completo 19 anos de formado, e o meu primeiro implante no consultório foi em 2003, com 16 anos. E eu não tenho dúvida de que se eu tivesse esse mesmo caso no início da minha carreira, eu nem preciso ir tão longe, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e muitos de vocês também vão concordar comigo, qual seria a indicação? Exodontia de todos os dentes, 4 implantes e um protocolo em cara imediata. Nós íamos condenar essa paciente ao uso de um protocolo. Poxa, mas como assim condenar a paciente ao uso de um protocolo? O pior tipo de reabilitação que a gente pode entregar para um paciente é um protocolo. Que a dificuldade de higienizar ela é enorme. E a gente tem que lembrar que esses pacientes vão chegar aos 70, 80, talvez 90 anos, e a coordenação motora desses pacientes não vai ser a mesma. Então, a gente vai ter grandes problemas lá na frente, porque a gente sabe quanto é difícil manter esses pacientes motivados, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, nesse caso, o que a gente planejou? Na região do seio maxilar, fazer uma elevação convencional do seio, então uma técnica super consagrada, previsível, e naquela região anterior do pré-molar, ao invés de acessar uma área doadora para fazer um enxerto em bloco, considerando todas as particularidades da condição sistêmica dessa paciente, para diminuir a morbidade, diminuir a chance de complicação, a gente optou por associar a sausage técnica. Então, por onde a gente começa? O primeiro passo é acessar o seio maxilar. Então, a gente faz a osteotomia, acessa o seio maxilar, faz a elevação da mucosa sinusal, da membrana sinusal, e depois a gente vai realizar a decorticalização do leito receptor na área de defeito horizontal para a gente poder acomodar o biomaterial. Bom, feito o acesso da área receptora, aí sim a gente vai para a área doadora. E aí eu tenho inúmeras áreas doadoras possíveis, né? Eu posso usar a região de sínfise, eu posso usar a região retromolar por meio de trefinas e particuladores ósseos, como vocês estão vendo aqui. Eu posso usar a região retromolar usando brocas específicas coletoras de tecido ósseo, que tem uma morbidade menor do que a remoção de um bloco, mas ainda tem alguma morbidade. Ou eu posso simplificar um pouco usando raspadores ósseos, e essa particularmente é a forma como eu tenho trabalhado nesses últimos anos, né? Existe esse particulador aqui, que é o particulador da Neodente, onde eu tenho essas lâminas que a gente troca. Eu não gosto muito porque ele tem uma cabeça muito volumosa. Esse raspador aqui, desculpa, eu falei particulador, mas é raspador. Existe esse raspador da Rufrid, que é o raspador Boozer, que é muito útil para pequenas áreas onde a gente tem pouco acesso. A dificuldade é que ele não tem um coletor. E o que eu mais gosto de usar são esses particuladores já com coletor. Eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês. O que eu uso é o da IM3, são descartáveis, e a gente tem uma boa efetividade na coleta desse tecido ósseo. E esse coletor que vocês estão vendo, ele facilita muito a gente não perder esse tecido que a gente consegue raspar. Então, aqui a gente está raspando uma região de pilar canino, que foi a mesma área que a gente optou no caso clínico que a gente está discutindo. Então, o raspador ósseo da IM3 ele é bastante versátil, tem um custo acessível, e a lâmina ela é eficiente para a gente conseguir coletar tecido ósseo. É descartável, tá? Isso é uso único. Bom, coletamos o osso autógeno. Qual é o meu objetivo com o osso autógeno? É garantir que eu tenha osteogenicidade e osteoindução, que eu tenha células e tenha principalmente proteínas osteoindutoras.
Mas se eu usar o osso autógeno de forma isolada, eu não tenho manutenção de volume, eu não tenho essa estabilidade necessária, esse arcabouço necessário. Então, a gente vai associar com o biomaterial. Eu sempre uso o BIOS, e eu já vou responder para vocês o porquê disso. E, nesse caso, a gente usa os grânulos de BIOS, os pequenos, né? O grânulo pequeno, que tem esse símbolo verdinho. Então, aqui tem uma tabelinha. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual a quantidade. Tudo depende do volume que eu quero tratar, né? A gente tem que pensar no volume da região que a gente quer tratar, porque a gente está pensando de forma tridimensional. Então, o que a gente tem que ter em mente? A proporção correta, 50% de biomaterial, 50% de osso autógeno. Essa é a condição ideal para que vocês possam, então, determinar o quanto de osso autógeno eu tenho que coletar e o quanto de biomaterial eu vou usar. A gente faz essa mistura, uma cuba, e aí o que vai acontecer? Eu tenho que acomodar esse biomaterial no meu leito. Como no nosso caso, então, eu tenho dois defeitos, eu tenho um defeito confinado e um defeito em espessura, e a quantidade de biomaterial que a gente obtém, ela não é tão grande assim. No defeito confinado, que é o seio maxilar, a gente vai usar o BIOS de forma isolada. Como é um defeito maior, a gente usa grânulos maiores, porque eu tenho um maior rendimento disso tudo, né? Ah, mas tem diferença? Pessoal, não tem diferença usar grânulo menor ou grânulo maior. A gente tem um trabalho de 2016, também lá do grupo do Marco Antônio de Araraquara, que mostra que nós temos sucesso na estabilidade dos implantes, independentemente do tamanho das partículas que a gente vai usar. Qual a diferença? É o rendimento. Então, se a gente usar biomaterial com partícula menor, eu vou usar uma quantidade muito maior de biomaterial. Então, acaba não sendo interessante. Por isso que a gente acaba optando pelos grânulos maiores, ok? Então, foi o que a gente fez no nosso caso. E aí, aquela resposta, né? Qual o melhor biomaterial? E eu, semana passada, eu acho que foi no final da semana passada, a gente podia assistir uma aula do professor Hugo Nari, é uma pessoa que eu respeito muito. Fiz meu credenciamento de implante zigomático com ele, e ele disse uma frase que, para mim, foi muito marcante, né? Ele falou, eu quero escolher os problemas que eu quero ter. E, definitivamente, o tipo de biomaterial não é um problema que eu quero ter, porque a gente tem na literatura mais do que dados, mais do que suficientes, que mostram que o BIOS é o que tem maior evidência científica, com maior número de publicações. Então, mesmo que vocês me perguntem, funciona com material Y, X, Z, eu não vou saber dizer para vocês, porque, como eu disse, no meu consultório não é lugar de eu ficar fazendo experimento, eu quero ter resultado previsível, eu quero ter menos problema, então por isso que eu acabo usando só BIOS. Então, uma vez acomodado no seio maxilar o biomaterial, a gente agora vai pensar em tratamento do defeito horizontal. E aqui entra um passo muito importante, que é aquele primeiro fator determinante, que é a vascularização. Se vocês lembrarem da tomografia, vão ver que era um leito com corticais muito próximos. Então, a gente precisa promover o sangramento. E como é que a gente faz isso? Por meio de perfurações. Essa é uma fase essencial. Eu preciso prover vascularização para que haja incorporação daquele enxergo. Então, essas perfurações elas são feitas depois do seio maxilar preenchido, e aí, então, eu vou para a técnica em si, em que a gente tem duas etapas. A acomodação do biomaterial, do material de enxerto, né, e a estabilização da membrana. E aí entra um passo importante. Qual que eu faço primeiro? Eu primeiro coloco o biomaterial ou eu primeiro estabilizo a membrana? Lembrando que a gente está usando membranas de colágeno natural, que se hidratam muito facilmente. E a membrana hidratada, ela tem um manuseio muito mais difícil. Então, a gente sempre começa pela estabilização da membrana. Por quê? Porque dessa forma, eu evito a sua hidratação precoce e eu facilito o seu manuseio. Porque a membrana precisa estar bem tensionada, ela precisa acomodar bem esse biomaterial para que a gente tenha estabilidade. E a gente pode fazer isso ou por meio de parafuso ou por meio de tachinha. O parafuso eu não recomendo, porque a gente vai precisar da perfuração, isso vai enroscar na membrana e vai ter uma dificuldade muito técnica bastante grande. As tachinhas, elas são mais práticas, porque elas são batidas,
E aí, no Brasil, a gente não tem muita opção, né? Existe um kit que é o mais usado no mundo inteiro, que é um kit da Mayfinger, mas a gente não encontra aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o que a gente tem de opção, assim, que é mais conhecido? Tem o kit da CUP, que é uma empresa lá do Sul, e a IM3, ela também tem 2 kits, um convencional, igual a esse da CUP, e um sistema pneumático chamado TechForce, onde eu tenho uma mola aqui dentro, eu aciono esse dispositivo e quando eu solto essa mola, ele faz a fixação da taxinha, né? E o da CUP é de forma manual, tem o aplicador e o martelinho que a gente faz a aplicação. Não se iludam, pessoal, porque as taxinhas elas sempre vão entortar, independente do sistema que vocês vão usar. Então, se eu tenho planejado para usar 5 taxinhas, por exemplo, nesse caso, eu tenho que ir para essa cirurgia com pelo menos 10 taxinhas, né? E isso vai pesar no custo, porque se eu tenho um kit de taxinha que vai me custar 150, 200 reais e outro vai me custar 50, isso vai acabar impactando no custo do meu tratamento. O que eu preciso? Eu preciso ter um sistema que seja eficiente de fixação. E o da CUP funciona muito bem, tem uma boa relação custo-benefício, tá? Enquanto esse aqui eu vou investir em torno, não sei dizer, mas esse eu sei que hoje passa de 5, 6 mil reais um sistema desse daqui. Bom, então vamos mostrar nesse vídeo aqui embaixo. Vocês vão ver que o processo, eu deixei o som para que vocês percebam que, por mais que a gente fale que a morbidade ela é menor, esse paciente ele vai sentir uma batida, né? Por mais fraca que ela seja, ele vai sentir uma batida. Então, vocês vão ver aqui. E essa batida, ela não é algo confortável. Quem trabalha com implantodontia, trabalha com a técnica de Summer, sabe que isso repercute de forma importante no paciente. Então, a minha conduta é sempre trabalhar com o paciente com algum tipo de sedação, né? A minha preferência são as sedações por benzodiazepínicos, via oral, né? O objetivo da aula aqui, a gente pode conversar depois nas perguntas, mas isso ajuda bastante no controle, porque eu não posso ter esse paciente mexendo a cabeça, né, nesse momento. E, tendo essa taxinha estabilizada, vejam que eu não tenho ainda a hidratação completa da membrana, que facilita o meu manuseio, e agora, nesse momento, então, eu vou acomodar o biomaterial. E qual membrana a gente utiliza, né? A membrana, ela é a parte, talvez, mais importante de toda essa técnica. Essa membrana ela precisa ter estabilidade, que não precisa ser tão longa, mas ela precisa também prover vascularização para aquele material de enxerto. Ela não pode ter uma função de barreira às células e também à vascularização. Ela precisa ter uma permeabilidade seletiva. Então, para isso, as membranas colágenas não reticuladas, as naturais, são as mais indicadas. A gente tem no mercado nacional a BioGuide e a Jason da Straumann. As duas têm bons resultados. Eu prefiro trabalhar com a BioGuide, porque ela tem um pouco mais de elasticidade. E a gente consegue ver aqui, nessas imagens histomorfométricas, que a BioGuide ela tem 2 superfícies. Uma superfície mais lisa, uma superfície rugosa. Então, a superfície lisa ela fica voltada para o tecido mole. Então, a gente consegue ver aqui um fibroblasto, né, aderido a essa superfície. E a superfície rugosa, a gente consegue ver osteoblastos, fibras colágenas, favorece a acomodação do coágulo. E o que é mais importante na membrana? O tempo de reabsorção ou a biocompatibilidade e a vascularização? Veja, eu não quero uma membrana que vá se reabsorver só depois de 6 meses. Isso não é o mais importante. O que eu quero é uma membrana que permita angiogênese, né? A gente percebe que a angiogênese é um fator mais importante, era muito mais importante do que a biodegradação. A vascularização e a integração tecidual precoces vão facilitar a cicatrização com menor número de complicações, mesmo que ocorram deiscências. Então, a gente percebe que o uso de membranas reticuladas, aquelas membranas colágenas com algum tipo de alteração química para retardar o seu processo de reabsorção, ele está diretamente relacionado a um maior número de complicações. Por isso que é importante usar membranas de colágeno natural, né? Principais representantes, BioGuide
e a Jason. Então, mostrando aqui a importância da vascularização precoce, então, enquanto eu tenho a integridade da membrana, a gente percebe que a neoformação óssea não é tão grande. Por quê? Porque aqui ainda estou na fase de revascularização. Mas conforme essa membrana vai se degradando, olha o que acontece com esse volume de osso neoformado depois de 12 semanas. A gente já tem uma revascularização de toda essa região. Então, eu tenho que lembrar que eu vou ter a revascularização que vem do periósteo, mas eu preciso que esses vasos consigam ultrapassar essa membrana. Eu não posso ter esse mecanismo de barreira que a gente tem, por exemplo, nas membranas de Teflon. E mostrando aqui uma microscopia confocal a laser, mostrando os vasos neoformados, né? Numa bioguide, a gente consegue ver a neoformação desses vasos. Então, a gente, com a bioguide, consegue um menor número de complicações, já que eu tenho uma revascularização mais rápida, uma degradação dessa membrana também mais rápida, e isso facilita muito a nossa técnica. E, além disso, né, como eu preciso acomodar esse biomaterial, essa membrana ela precisa ter, além da hidrofilia, que vai melhorar essa revascularização, ela precisa ter elasticidade depois de hidratada. Então, a gente está vendo nesse vídeo que depois de hidratada, eu consigo ter uma boa resistência têncil dessa membrana, mesmo quando eu gero tração, porque é isso que a gente vai precisar fazer no leito. Eu vou precisar tracionar essa membrana de vestibular para palatina para que a gente tenha uma boa acomodação do biomaterial, né? Então, por isso que a nossa opção é pela bioguide. O mais importante, no final do meu tratamento, eu preciso ter esse aspecto de salsicha e firme, ou seja, com o meu dedo, eu palpo por pressão digital, eu tenho que sentir todo esse biomaterial bem compactado, bem acomodado no defeito. E por isso a gente vai precisar de várias taxinhas, tanto por vestibular. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 taxinhas também por palatina para garantir essa boa estabilidade, né? Então, aonde que eu tenho o meu maior cuidado? Na minha incisão. O primeiro passo foi fazer uma boa incisão com bom descolamento, tanto do lado palatino quanto do lado vestibular, porque o fechamento desta ferida tem que ser primário, ou seja, eu tenho que buscar a primeira intenção. E é por isso que a gente usa, né, nesse tipo de técnica, uma técnica de dupla sutura, ou seja, eu primeiro tenho uma sutura do tipo colchoeiro horizontal, onde eu estou aproximando as bordas e revertendo essas bordas, e depois pontos simples ou contínuos, como vocês estão vendo aqui, para garantir esse fechamento primário, né? E a gente só consegue uma boa síntese em locais em que a gente esteja uma boa incisão e um bom descolamento. Se eu errei na incisão e no descolamento, eu não vou conseguir uma boa síntese, né? Então, a técnica cirúrgica ela precisa ser bem aprimorada. E isso é importante no sucesso da técnica, sem dúvida. Mais uma vez, a gente vai recorrer na literatura. Então, olha que interessante esse trabalho. Eu tenho um defeito horizontal, onde foram feitas medidas em diversas alturas. Eu tenho só o biomaterial na forma particulada, revestida por membrana sem fixação. O biomaterial na forma particulada, revestido por uma membrana fixada por taxinha. E o biomaterial na forma particulada e em bloco, revestido tudo isso, revestido por taxinha, né? Quanto mais inadequada a estabilização, menor o volume ósseo neoformado. Ou seja, quando eu tenho mais estabilidade da membrana, eu vou garantir mais osso neoformado. E isso também é mostrado, porque é um trabalho bastante recente do ano passado, que mostra que o fechamento primário, né, quando a gente faz o fechamento do retalho, ele pode interferir na estabilização da membrana. Então, por isso que é importante fixar a membrana com taxinha e, no momento do fechamento primário, buscar a cicatrização por primeira intenção para evitar uma deiscência. Então, olha que interessante que a gente observa aqui a distância, né, foram feitas diversas medidas, desde do pescoço do implante, da plataforma do implante, até 5 milímetros apical, e a gente observa que as alterações horizontais de espessura sempre foram maiores
quando a gente usou a membrana sem taxinha, né? E elas foram menores aonde? Quando a gente usou o osso em bloco ou quando a gente usou a técnica de regeneração óssea guiada por membranas de titânio e fixadas por taxinha, né? Membranas de teflon reforçadas por titânio e fixadas por taxinha. Então, quanto maior a estabilidade, menor as alterações horizontais. Então, vejam que apesar de eu ter uma diminuição da morbidade da técnica pela forma como eu estou coletando o osso autógeno, ela não é uma técnica tão simples assim, né? Eu tenho vários detalhes que precisam ser respeitados para que a gente tenha previsibilidade. E o último detalhe é que ele está relacionado à forma como eu usei o biomaterial. Como eu usei o biomaterial na forma particulada, o processo de incorporação e remodelação ele vai ser mais demorado. Então, eu não posso esperar os 4 meses usuais que eu esperaria no osso em bloco. A gente vai esperar 8, 10, às vezes 12 meses, dependendo da extensão do defeito, para que eu tenha alguma densidade capaz de me fornecer alguma estabilidade primária para os meus implantes. E na hora de instalar os implantes, sempre guiando, né, proteticamente, seja de forma analógica ou digital, trabalhar com implantes que tenham uma boa estabilidade primária, mas que preferencialmente não necessitem de subinstrumentação. O que vocês estão vendo aqui? Ó? Durante a instalação do implante, o que começou a acontecer? A abertura dessa interface. Então, cuidado com a subinstrumentação nessas regiões. A densidade desse osso neoformado ela é baixa. Então, evitem subinstrumentação. Por isso que a gente precisa de implantes com uma boa superfície, com uma boa macrogeometria, para que a gente possa ter um resultado previsível de osso-integração. Aqui a gente está usando implantes Aqua da Neodent, né? Conimorse. E aí, depois de 4 meses, já com os mini pilares instalados na região dos molares, os micropilares instalados na região de pré-molares, e aqui a reabilitação com a prótese parcial fixa metalocerâmica. O resultado radiográfico, depois de 1 ano, a gente consegue observar aqui a manutenção da crista, né? Uma boa longevidade desse tratamento para 1 ano. E aí a paciente satisfeita, enfim, a gente pode dizer que teve sucesso nesse tratamento. Esse caso clínico, gente, vocês também podem acessar. Quem estiver vendo no notebook pode aproximar a câmera do celular desse QR Code, ou pode acessar esse site aqui da Gastrus. Ele está descrito na íntegra, na forma em PDF, como vocês estão vendo aqui, ou na forma de um vídeo, vocês também vão ter acesso. Então, esse foi o primeiro BioBrief, que são coleções de tratamentos e de conceitos de casos clínicos que a Gastrus publicou no Brasil. Então, eu tive a honra aí de ser o primeiro BioBrief do Brasil, e vocês podem acessar aí por esse QR Code, tá? Aí está lá o caso na íntegra. E que eu queria deixar de recado final aí para vocês, como é que eu posso ter previsibilidade, né, no tratamento de defeitos ósseos verticais e horizontais. Então, eu considero 4 pontos. O primeiro que é identificar a demanda e as limitações biológicas do defeito. Então, para isso, eu preciso de conhecimento para que eu possa fazer um bom diagnóstico. Nessas situações, eu sempre vou associar o osso autógeno ao biomaterial. A gente, infelizmente, não tem uma alternativa ao osso autógeno hoje ainda. Buscar usar membranas de colágeno natural com correta estabilização. E nos defeitos verticais que não sejam confinados, gente. As membranas não absorvíveis com reforço de titânio, ou seja, teflon reforçado por titânio, ou as telas de titânio recobertas por membranas colágenas, são essenciais. A Sausage, ela funciona muito bem para ganhos horizontais, mas para ganhos verticais eu preciso de arcabouço. E aí eu preciso que isso seja dado ou pelo reforço de titânio de uma membrana de teflon, ou por uma tela de teflon que a gente vai recobrir com PRF, com membrana colágeno, enfim, aí vai dar preferência de cada um, né? Mais uma vez eu deixo aí o convite para vocês acessarem o Idente, a gente tem algumas outras aulas lá, mas mais do que isso, né? Essa quarentena
fez com que todos nós saíssemos um pouco da nossa zona de conforto, e a gente tem visto muitos colegas disponibilizando conteúdos de qualidade de forma gratuita, e eu estou tentando dar minha contribuição. Eu criei esse canal lá no YouTube, onde a gente colocou algumas aulas, a última aula já está lá, essa eu também vou colocar lá, só que eu precisava da colaboração de todos vocês para que isso pudesse chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vocês puderem entrar lá e se inscrever no canal, não esquecer de se inscrever, isso vai ser bastante importante para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas aí. E eu fico à disposição pelo meu e-mail, quem tiver no WhatsApp sabe que eu sou bastante acessível, aqui não tem frescura, a gente conversa de igual para igual. Eu tenho compartilho de vocês das mesmas frustrações, dos mesmos insucessos, e eu acho que é importante esse tipo de iniciativa para a gente poder trocar bastante ideia. Eu vou deixar aberto agora para a gente, se a gente eventualmente tiver alguma pergunta, se eu puder responder, se eu conseguir aí elucidar, vamos ficar à vontade. Eu vou abrir, não sei se a gente abre o áudio ou se a gente faz isso pelo chat. Fábio, o que você acha melhor? Então, antes que todo mundo se debate, eu gostaria de pedir para ninguém sair, para a gente fazer a foto final, né, para a gente divulgar, que é interessante fazer isso. Então, eu vou pedir para ninguém ir embora. Antes de terminar as respostas, as perguntas e respostas para o Rodrigo, eu acho que, assim, se alguém pedir, Rodrigo, podia pedir pelo bate-papo, né? E daí você abre o canal, porque se todo mundo abrir, vai dar microfonia, daí vai te atrapalhar na hora de você falar também, né? Então, daí acho que poderiam pedir pelo bate-papo, quem tiver uma dúvida. Tá, eu estou com o chat aberto aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, primeiro, para quem eu não falei oi, obrigado aí por ter assistido a aula. Estou vendo aí bastante gente, muitos amigos. Para mim é muito legal mesmo poder ver num feriado aí bastante gente aí assistindo. Estamos com 54 pessoas aí já. Acho que chegamos a 58, Rodrigo. Legal. Alguém tem alguma pergunta aí? O pessoal, na hora da foto, tem vergonha, sai fora. Fica à vontade para colocar no chat aí, se eu puder ajudar, o que eu souber responder. O pessoal está falando que eu tenho um Monet aqui atrás da parede. Não é um Monet, não, cara. Isso aqui foi uma paciente que pintou e nos deu de presente. É uma tal de Pablo Picasso que pintou para ele. É uma coisinha simples aí. Mostra o vinho, cadê o vinho? Hoje não está com a caixa de rolha de vinho atrás, né? Hoje eu mudei. O Felipe está perguntando alguma previsão de cursos avançados aqui em São José. Então, Felipe, a gente teve esse curso por algum tempo, né? Eu, Fábio, eu sou Fernando, que eu estou vendo aí. Obrigado, Fernandão. Durante algum tempo, mas com a especialização lá na faculdade e a pós-graduação, mestrado, tudo ficou um pouco difícil da gente continuar, então não tem nenhuma perspectiva de curso clínico avançado. A gente deve ter alguns cursos de hands-on, laboratorial, mas clínico só na especialização mesmo. A gente preferiu focar nossos esforços aí na especialização, porque já é bastante trabalho. Rodrigo, tem uma pergunta do Newton Shen, que é um colega nosso de São Paulo. Ele trabalha até com o professor Eduardo Miyashita. Ele está perguntando qual seria o limite de ganho ósseo no sentido horizontal. Então, essa pergunta é bastante interessante, porque a gente vê na literatura a maior parte dos trabalhos medindo isso no sentido vertical. Então, a gente sabe que no sentido vertical, o que é previsível são até 4 milímetros. No sentido horizontal, se vocês pegarem os trabalhos do Urban, então se vocês pegarem por aqui QR Code, vocês vão ver que ele consegue, em algumas situações, mais de 15 milímetros de ganho. Mas isso não é o usual. Então, o ganho horizontal, numericamente, a gente consegue ganhar entre 6 e 7 milímetros de uma forma previsível, desde que eu tenha estabilidade. Então, se eu estiver usando no enxerto em bloco, esse enxerto tem que estar bem estável e associado à técnica de
de regeneração óssea guiada. E se eu usar a técnica da sausage, a gente precisa ter uma boa quantidade de osso autógeno, naquela proporção de meio a meio, e essa membrana tem que estar bem estabilizada, com esse osso bem compactado. Tá? Então, aí, entre 5 e 6 milímetros, a gente vai conseguir de forma previsível. Rodrigo, tem outra pergunta aí de um amigão meu aí, do professor Fábio Araque, que dá aula lá na Univap. Ele tem uma dúvida aqui. Por exemplo, seio maxilar com um leve velamento, você encaminha para o otorrino antes de intervir ou faz o procedimento, um leve velamento do seio? Obrigado, Fábio. Obrigado, Araque, pela pergunta. Essa é uma situação que a gente sempre fica preocupado, né? Então, qual é a nossa, como que a gente costuma trabalhar? Quando eu digo a gente, eu estou falando eu, Fábio, Fernando, a gente costuma trabalhar da mesma forma e quem foi nosso aluno sabe disso. Todas as vezes que eu tenho alguma alteração do seio maxilar na tomografia inicial, a gente procura, além da anamnese, solicitar a sinusoscopia, né, pelo otorrino. Por quê? A gente está habituado a trabalhar com as tomografias Cone-Beam e ela vai ter um FOV um pouco mais colimado, né, um pouco mais restrito, e não vai pegar a região de ósseo de drenagem. E muitas vezes a gente tem uma situação estável, né, eu não vejo nenhuma alteração no seio maxilar, no córtex sagital da tomografia, mas esse paciente pode ter uma concha bolhosa, pode ter um desvio de septo exagerado e ter uma obliteração daquele ósseo que interfere na sua capacidade de drenagem e isso favorecer uma sinusite pós-operatória. Então, sempre que a gente vê algum tipo de velamento compatível com sinusite, a gente solicita a avaliação do otorrino. Quando que a gente não solicita a avaliação do otorrino? Quando a gente tem algum tipo de alteração no seio, alguma imagem radiopaca compatível com cisto de retenção, por exemplo, então ela é mais localizada, então isso a gente costuma tratar, fazer a elevação sem se preocupar, ou quando a gente acha que aquela sinusite é de origem odontogênica, né? Então eu tenho um dente com processo infeccioso periapical e ele provavelmente é o foco dessa sinusite. Então, nessas situações, geralmente a gente faz a extração e quando a gente vai fazer a segunda tomografia para fazer o levantamento de seio, a gente vê que aquele quadro se resolveu. Beleza? Você está sem som, Fábio. Não estou ouvindo seu áudio. Da nossa amiga aqui, Cristiana, da Cris lá, que fica com a gente lá. Qual a sua opinião sobre os materiais sintéticos que a Plenum oferece? Então, a gente teve a oportunidade, agora no dia 16 de março, a gente visitou a Plenum, né, com a equipe, com os alunos da especialização. Eu acho que é o futuro, né, a gente começar a usar materiais sintéticos, porém, só para defeitos confinados. Eu acho que a utilização de material sintético, mesmo aqueles scaffolds que vão ser impressos e customizados, né, de acordo com o defeito de cada paciente, o que vai ser um ganho de tempo de cirurgia muito grande, eles só vão ser previsíveis se eu tiver como contemplar aqueles fatores que eu mostrei determinantes da formação óssea. Então, num scaffold de hidroxiapatita ou de fosfato de cálcio, eu não tenho célula osteoprogenitora e não tenho fator de crescimento. Então, se a gente conseguisse enriquecer esses materiais com esses fatores, e a gente sabe que tem alguns trabalhos já caminhando nesse sentido, inclusive alguns colegas fazendo isso. Experimento o dinossauro ali. Só desativar o áudio aqui. A gente sabe que tem alguns colegas fazendo isso com células-tronco, inclusive, mas isso está restrito ao ambiente de pesquisa ainda. A gente ainda não tem aplicabilidade clínica. O que a única alternativa que a gente teria clínica é o uso do infuse, mas o infuse está indisponível no Brasil por enquanto e tem um custo muito alto.
Rodrigo, tem outra aqui, o Galaxy J8, que eu não sei quem que é, que não apareceu o nome, está te parabenizando pela iniciativa e te fazendo uma pergunta. Quando você usa somente o osso autógeno ou só o biomaterial, e sempre faz enxerto conjuntivo? Não. A modificação do fenótipo gengival, mucoso, eu só faço em área estética, quando a gente identifica que existe uma deficiência de tecido mucoso ou que isso pode comprometer o resultado estético da reabilitação. Então, como essa situação é uma situação posterior, a gente não se preocupou muito no tratamento de fazer um enxerto de tecido conjuntivo. Mas nas áreas anteriores, a imensa maioria, eu diria que 90% dos casos, a gente precisa modificar aquele fenótipo e aí a gente usa o enxerto de conjuntivo. Alguém tem mais uma pergunta, gente? Eu estou olhando aqui no chat. Tem uma outra pergunta aqui, Fábio, perguntando se eu uso tela de titânio para ganho ósseo vertical. Eu acho que eu mostrei para vocês, né, uma das situações clínicas bastante desafiadoras. Então, sempre que a gente precisa de ganho vertical, ou eu vou usar tela, ou eu vou usar a citoplast, que é uma membrana, uma barreira de teflon reforçada por titânio. Que a gente precisa manter aquele arcabouço. Dificuldade nisso tudo é o fechamento primário. Né? Então, na tela de titânio, a gente precisa ter uma boa mobilidade do tecido mole, e apesar dela favorecer a regeneração óssea, ela não é biocompatível com a mucosa. Então, para tentar diminuir as deiscências, a gente acaba recobrindo com membrana colágeno. Tem gente que usa PRF para facilitar o processo de cicatrização do tecido mole, ou usa a barreira de teflon, né, a citoplast reforçada com titânio, é a única disponível que a gente tem no Brasil, com qualidade, que veio para substituir as membranas da Gore-Tex, para ganho vertical. Então, são essas as alternativas. E o que é previsível? 4 milímetros. Poxa, mas eu tenho um defeito de 8. Então, você vai precisar de 2 procedimentos regenerativos. Vai ganhar 4 e depois vai tentar ganhar mais 4. Ou seja, eu tenho aquele caminho muito mais longo e aí o paciente estar muito, muito ciente disso, né? Legal. Tem outra pergunta do Shen. Ele perguntou da marca do raspador ósseo descartável. Eu já usei de várias marcas, mas o único que não abriu no meio da cirurgia, que a lâmina aguentou até o final, é o da IM3. Então, se eu não me engano, custa R$80 cada um daqueles, é bem acessível. Eu acho que foi esse o último valor, porque a gente geralmente compra em kit, né, de 3, 4, e é super acessível, prático. Então, é da IM3, se vocês digitarem aí no Google, IM3, vocês já vão cair aí no site. Eles também são os que vendem aquela taxinha pneumática, aquele kit de taxinha pneumática, que é o Tech Force, mas eu particularmente uso da Cupra, acho que funciona bem. A gente tem mais dificuldade na mandíbula, porque é um osso mais cortical, então entorta mais taxinha. Mas mesmo na mandíbula, um detalhe que eu esqueci de comentar, a BioGuide, ela tem a BioGuide convencional e tem uma BioGuide chamada Comfort, que é uma BioGuide com uma dupla prensagem. Essa BioGuide, ela tem uma resistência maior. Então, na mandíbula, às vezes, usando a Comfort, a gente consegue usar até parafuso de fixação. Eu posso fazer a perfuração e usar um parafuso para fixação, o que acaba tornando a técnica mais acessível, né, do que você investir aí 5, 6 mil reais num kit de taxinha, que, sinceramente, eu acho que não é a parte mais importante da técnica. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente podia fazer a fotinho, né, Rodrigo? Para deixar você descansar um pouquinho agora. Vamos, eu vou abrir a minha gelada agora que eu vi o Rafa vi o Rafa tomando ali. Pô. Vou pedir para todo mundo abrir o seu vídeo para a gente fazer a fotinho. Só lembrando quem entrou agora, amanhã então tem uma palestra, tem uma live com o Francisco Groppo da Unicamp de terapêutica medicamentosa, eu acho legal, às 19 horas.
Na quinta-feira a gente vai ter do professor Glécio Vaz de Campos. Vai assistir, Rodrigão, do Glécio? Opa, já vi ao vivo e vou ver online. A do Glécio é top, gente, de microcirurgia, vale a pena. Vou fazer a fotinha e depois vou publicar, tá bom? Todo mundo sorrindo aí, vamos lá. Deixa eu passar aqui a página. Ixi, tem bastante gente fechada. Estão abrindo, gente, o vídeo para aparecer todo mundo. Saúde, Rafa. Já já vou abrir a minha. Vou fotografar, tá bom? Olá. Beleza, gente. Gente, obrigado mais uma vez. Rodrigo, obrigado pela sua disponibilidade aí, pela essa troca, pela essa difusão de conhecimento aí. Muito bom, acho que ajuda bastante. A gente até motiva aí quem quer se aventurar. Esqueci de mandar um abraço aqui para o Donizete, nosso aluno Donizete, lá de... Um abraço para o Donizete, estou vendo litoral. Galera aí também. Galera tá aí, o professor Galera. Obrigado aí. Gente, foi um prazer. Legal e... Foi um prazer, valeu, Rodrigo. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa, Fabião. E não se esqueçam, amanhã eu subo essa aula lá no YouTube. Mas se puderem dar uma força lá se inscrevendo, que aí a gente consegue divulgar isso para mais gente. Tá bom? Beleza. Obrigado, Fiquem gente. com Boa Deus noite todos aí. Boa noite. Tchau, Fabião, até mais, Fabião. Tchau, tchau.